Boa noite. E aí, doutora? Boa noite, Boa tudo bom? noite. Tudo bom aí com você? Também, prazer estar na sua presença. Prazer é meu de a gente estar fazendo esse projeto maravilhoso, né? Unindo o direito e a psicologia, que são dois ramos que, querendo ou não, né, dependendo da situação, eles realmente são muito interligados. Então, um Muito. prazer estar aqui com você também. Olá, É, Kendileine, tudo bom? gente, Então, bem-vindos. gente, a gente vai fazer uma live aqui, vai ser mais rapidinha, vai ser mais conversada mesmo. Até nas vezes que a gente se reuniu para fazer os briefings das postagens anteriores do perfil, a gente acaba conversando muito sobre o tema em si, né? E sempre surgem algumas questões, e aí eu até falei com a Júnia que algumas dos pontos que a gente se propõe a falar, né? Eles são muito simples, muito rápidos, mas que são importantes de a gente trazer, né? Então aí eu falei com ela e a gente decidiu vir aqui hoje ter essa conversa um pouco mais aberta, né? Um pouco mais pessoal do que só fazer uma postagem fixa, um carrosselzinho para ser um pouco mais próximo de vocês. Olha lá, a Denise eu já vi que entrou aqui também. E é isso, né, Júnia? É Você acha que a isso. gente espera um pouquinho a galera entrar para começar ou a gente já pode começar? Acho que a gente pode contar um minutinho, né, até o pessoal entrar sobre o nosso projeto. Uhum. Eu e a Mônica, nós acabamos trabalhando juntas também, né? A gente se cruza, né, nos trabalhos, apesar de não termos a mesma especialidade, né? Ela é advogada, eu sou psicóloga, porém nossos trabalhos sempre se cruzam, porque especialmente nas demandas de família, nós percebemos o quanto as duas abordagens são necessárias, né? Especialmente quando envolve criança, guarda, alienação parental, né? E especialmente no tema que a gente optou por falar hoje, a gente vê essa interface, né? Esse cruzamento da psicologia e do direito, que claro que vai para muitas outras instâncias, mas especialmente na área da família, os desdobramentos são infinitos, né? Então, eu e a Mônica, nós já pensamos, né, muito de maneira próxima em muitos outros temas, mas especialmente na área familiar, nossa linha de trabalho mais próxima, né? E daí nasceu a vontade de produzir esse conteúdo. E a gente espera contribuir, né? Não só hoje, mas os próximos trabalhos que virão. E nossos serviços também se voltam, muitas vezes, para esses nichos, né, de atuação também. Tanto na área do direito quanto na área da psicologia. Cada uma a sua maneira de intervir, mas todos tentando trazer qualidade de vida, né, para as pessoas. E é engraçado, né, Júnia? Porque, querendo ou não, em determinadas demandas judiciais, eu, querendo ou não, preciso de uma ajuda de um psicólogo. Em algumas demandas que estão contigo também, provavelmente você também sente essa necessidade de dar um passo além, né? Porque às vezes só a psicoterapia ela não é o suficiente, assim como só um processo não é o suficiente, né? É bom a gente trabalhar sempre em conjunto aí. Com certeza, com certeza. Tem muitos trabalhos que a gente vai percebendo a necessidade do multiprofissional. E não foi só uma, duas, né, mas diversas vezes que eu aciono a Mônica. Não, eu preciso da sua orientação, né, às vezes para minha própria conduta, ou muitas vezes encaminhar os próprios pacientes para o atendimento com ela. Você precisa de um advogado, a E é Mônica engraçado. existe, né, está ali, né, e Até acaba que pode falar. ajuda bastante. Então a gente aproveita, né, esse nicho para poder também trazer essa informação para as pessoas. E hoje, aproveitando a data, dezembro, festas de fim de ano, crianças e adolescentes, né, com suas famílias,
guarda, Sim. férias, né? Natal, presentes, pensões, né? Tantas Tantas delicadezas, né? questões, tantas Sutilezas, questões. tantas, né? Eu e a Mônica ouvimos tantas vezes essas palavras, né? No nosso cotidiano de Sim. trabalho. E aí, após o nosso último conteúdo, né, que nós divulgamos, surgiu essa demanda, né? A Mônica até colocou essa pergunta no story dela, né, sobre descontar ou não descontar, né, a pensão, da pensão o presente de Natal da criança. E a partir daí, como a Mônica já pontuou, a ideia dessa breve conversa que a gente vai ter hoje. E aí, É. Mônica, escritório lota desse assunto, né? Olha, eu vou te falar, uma das coisas que mais aparecem quando a demanda é direito de família são, falando bem a palavra certa, né? São tretas aí entre os pais Uhum. que acabam usando os filhos como escudo ou como arma, né? Entre si. Então, é sempre bom a gente entender o contexto, né? De onde começam essas relações e o que houve por trás, porque a gente tem que aprender a separar, né? O que é aquela pessoa como pai e mãe, o que é aquela pessoa como ex-marido ou ex-esposa, né? Porque, querendo ou não, após uma separação também a gente não pode deixar essa carga toda em cima dos filhos, né? Até porque eles já vão sentir um impacto muito grande com a separação, né? E aí fazer essa carga aumentar ainda mais, né? Por uma briga que tem entre um e o outro é bem complicado, né, Júnior? Acho que você pode falar melhor essa parte. Sim, e essa é uma repercussão muito comum no consultório, né? Infelizmente, é uma demanda que aparece muito. A gente precisar, às vezes, explicar para os pais que eles podem ser ex-casal, mas não podem ser ex-pais. E que o diálogo é necessário, delicado, difícil, muito difícil, tá? Em nenhum momento a gente está dizendo que é fácil, tá, gente? É um diálogo Sim, delicado. Mas ele é necessário de ser construído em outra esfera, né? Porque eles deixam de ser ex-casal, né? Têm o direito de seguir sua vida, reconstruir sua vida com outras pessoas, né? Ou nem, né? Ou sozinhos, né? Se não quiserem sim. ter uma nova configuração familiar. Porém, não podem abrir mão daquela responsabilidade, legalmente falando. Podem não querer assumir a função, né? Falar, não quero mais cuidar. É uma coisa, mas deixar legalmente, né, de exercer É, as tarefas legais, né, já não é uma decisão desses pais. Só que não querer tem uma repercussão psicológica, emocional. Porque essas crianças não têm a escolha. uhum. Essa falta da presença, né, esse abandono, né, que muitas vezes a criança entende como abandono. Porque meu pai ou minha mãe, né, não me quer mais, né? Largou, separou o casamento e separou do filho, né? O É, divórcio é de quem? Separação é de quem? uhum. Então é uma demanda que a gente precisa muitas vezes trazer os adultos para dentro do consultório, quando é a terapia de criança, né? A gente traz os adultos para poder explicar quando a gente percebe que tem uma ansiedade ou indícios de alienação parental, que a Mônica vai trazer os conceitos, né, para a gente. Então, a gente tenta explicar com mais delicadeza, com mais calma, para justamente favorecer o vínculo. Que o nosso intuito, enquanto psicólogos, né, é favorecer para que a criança preserve aqueles vínculos que ela considera importantes. Então, se é com os pais, com os avós, então ela tem direito, né, a ter convívio com as famílias, porém, a gente precisa tentar facilitar de alguma forma. Mas legalmente aí já são outras questões, né, outros desdobramentos. Tem muitas questões, muitas pessoas que elas acham, por exemplo, quando a gente vai fazer uma regulamentação de guarda, visitas e etc., isso aí só acontece quando de fato os pais têm uma briga, né? E a verdade é que não, né? O certo é que a gente faça isso sempre que há uma separação, para que já esteja ali delimitado de uma forma ou de outra, Uhum. uma coisa que a própria criança já vai ter uma expectativa do que esperar em relação aos pais, né? Então, o ideal é sempre que a gente faça essa regulamentação jurídica mesmo, né? Que seja por um acordo entre os pais e a gente só manda para o juiz e homologa, ou, infelizmente, quando tem briga, né, entrar naqueles processos
trabalhosos que você já passou por alguns, né, Júnior? De mais de 1.000 Sim. páginas e aquela rolaiada e vamos para estudo psicossocial, mas de toda forma o ideal é que a gente tenha sempre essa regulamentação, né? Porque aí tanto os pais já vão ter delimitado o que eles, né, estabelecido ali, dia tal vai estar comigo, dia tal vou levar em tal lugar, tem que pagar tanto, o vencimento é X. E todas essas questões mais delimitadas, né, de uma forma que seja mais fácil, tanto para os pais, mas também, obviamente, levando em consideração o interesse da criança e do adolescente, né? Então, juridicamente, aí, esse é o primeiro passo que a gente tem que sempre olhar para a criança, né? O que é melhor para ela, porque às vezes isso acontece muito também. Os pais, às vezes, terminam numa boa relação e decidem por não regulamentar. Mas daí, 1, 2, 3 meses, a pessoa inicia um novo relacionamento, aí começa a gerar um atrito, um novo parceiro começa a questionar, né? Fazer aquelas famosas assim, mas você tá bancando é a mãe, você não sabe se ela tá gastando com a criança ou não, né? E aí começa a gerar grandes conflitos, e a gente sabe que esses conflitos por si só, embora eles não estejam direcionados especificamente para as crianças, né? Eles têm um impacto gigantesco nelas dali para frente, por ouvirem os pais, né, brigando por ela e etc, não é mesmo? Sim. Você trouxe um ponto, Mônica, que na área da psicologia a gente chama de previsibilidade, que é quando a gente prepara a criança para o que vai acontecer, né? A gente tenta trazer um pouco de rotina, de alguma forma, é claro que não tem que ser engessado, né? Uhum. Situações podem acontecer, imprevistos, mas de Sim. alguma forma trazer um pouco de condição para que essa criança entenda o que vem a seguir. Então, quando você coloca, Uhum. né? Tais datas a criança vai estar com o pai ou com a mãe. Então, Sim. Natal, Ano Novo, com quem ela vai estar? Ela pode escolher? Ela não pode, né? Ela tem esse direito já por lei ou não? Vai visitar os priminhos, os irmãos, meio-irmãos, co-irmãos, né? Que hoje a gente sabe que as novas configurações familiares trazem nomes diferentes, né? Filho só da mãe, só do pai, filho do padrasto, com Sim. quem eu convivo, enfim, né? Então, trazer essa previsão para a criança, prometer e cumprir, né? Que é um outro ponto que eu, né, trabalho muito na terapia, especialmente familiar e infantil, ajuda para que essa criança tenha mais saúde mental, Uhum. né? E, em consequência, os pais também, porque uma criança que está confusa, ansiosa, com alguns sintomas, tipo, né, insônia, terror noturno, ou a própria ansiedade, agitação psicomotora, a gente vai somando, né, um monte de coisas, fica desorganizada, os pais também vão ficar. Em contrapartida, o oposto também. Pais desorganizados, que não Reflete, cumprem, né? prometem, né, não conseguem ter uma rotina, pelo menos saudável, né, minimamente saudável, não tem um bom diálogo entre si, né, e isso afeta também diretamente a saúde mental desses filhos, a qualidade de vida. Então a gente tem aí, eu comento assim, que é tipo uma teia de aranha, né, tá todo mundo ligado. Então mexe uma pontinha, balança toda a teia. Então a família, mesmo separada, o casal inicial, né, eles ainda continuam interligados pela criança. Não são mais casal, não tem que ser, né? Beleza. Mas ainda são pais de um mesmo filho. Então precisam de alguma maneira ter um diálogo mínimo que seja igual você colocou, previsto em documentação. Vai funcionar dessa forma. Se é só isso que eles conseguem dialogar, ok. Mas que pelo menos tenha isso previsto para que a criança sofra menos, né? Porque isso é um outro ponto que, inclusive, não sei outros psicólogos o que diriam. Mas eu já ouvi em consultório. Eu prefiro os meus pais separados a estarem casados, porque separados eles brigam menos. Sim. Então, assim, olha o peso, né? Isso eu já ouvi de adolescentes, já ouvi de adultos, né? Então, às vezes a criança... será que os pais pensam nisso? Que a Não, qualidade de vida, normalmente às não, vezes, que né? eles Tanto que proporcionam, tem né? O aquela questão ambiente de falar que vamos ficar casados pelos nossos filhos, para cuidar deles melhor, e pelos às vezes filhos. não presta atenção no detalhe, né? Exato. E assim, nada disso eu incentivo a separação, tá, gente? Nada. Mas é pra gente pensar no ambiente. Isso é um ponto muito, muito essencial. O ambiente é um dos fatores mais importantes para a formação da
qualidade de vida, da personalidade, né? Toda a estrutura da criança. Então, a gente fala muito criança, né? Crianças, adolescentes, né? Que estão em formação até a maioridade, né? Pelo menos. Então, a gente precisa favorecer um ambiente de qualidade. Então, se esses pais estão em constante conflito, casados ou separados, imagina que ambiente que eles estão oferecendo para esses pais. Que ambiente que eles estão oferecendo para essas crianças, né? É complicado. E aí é até bom a gente falar sobre o ambiente em si, né? Porque a relação familiar, obviamente, ela não se limita aos filhos e aos pais, né? Não Obviamente, tem mesmo. todo o convívio que essa criança ou adolescente tem que ter com os outros irmãos, né? Ainda que sejam irmãos, filhos da mãe com padrasto, por exemplo, né? Não sejam do casal em si. Que seja Uhum. filhos adotivos, que seja por afinidade, né? Socioafetivos, que sejam os avós, os tios, né? A gente tem que entender que o ambiente familiar ele é um núcleo, né? Ele não tem só uma ou duas pessoas. Então, entender que esse núcleo também é importante, né? Então, os pais não só aprenderem a lidar entre si, mas também aprenderem a lidar com o núcleo após essa separação, explicando toda essa questão, né? De como que é, o que Uhum. deve ser dito para a criança, o que é melhor evitar, né? Quais as melhores formas de acolhimento, para que ela sinta menos essa separação e se sinta cada vez mais confortável nos dois ambientes, né? Já que agora essa não é uma escolha dela, né? Ter os pais Sim. separados ou juntos, mas já que ela vai ser submetida a isso, que ela aprenda a lidar, né? E infelizmente essa também é uma demanda que aparece muito no escritório, né? Pais e mães que chegam porque a outra pessoa do relacionamento, né, começou a namorar novamente, e aí ela não gosta daquela pessoa, não a conhece, fica com receio de deixar o filho ir para casa do pai ou da mãe, porque tem a outra pessoa lá que ela não conhece, não quer deixar pernoitar, por exemplo, dependendo da idade da criança, né, porque não conhece, não Uhum. sabe o que está acontecendo, e aí começa a gerar Sim. um conflito que na verdade ele não tem nenhuma base, né? É simplesmente porque a pessoa em si, né? O pai ou a mãe não conhece o novo relacionamento da outra parte. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Para saber que mesmo que seja namorada ou namorado, que seja união estável, que já seja um novo casamento, né? O filho tem direito a conviver com essa pessoa também, né? Porque a partir do momento que ela se relaciona novamente com seu pai ou sua mãe, ela se torna seu parente, né? De certa forma, até juridicamente falando, e obviamente num contexto social, né, que nós vivemos. Então, é importante a gente entender isso e que realmente para você afastar o convívio de uma criança de alguma pessoa é mais difícil se for pai ou mãe, mas de qualquer pessoa, a gente tem que ter indícios de que essa pessoa está fazendo alguma coisa que prejudique o desenvolvimento daquela criança, né? Então não é simplesmente, Uhum. não conheço, não quero que conviva, né? Realmente tem Uhum. que ter uma conversa, entender se aquilo já aconteceu algum problema, né? Se for o caso, estou desconfiando que aconteceu um abuso, por exemplo. Leva essa criança no médico, faz um exame, olha tudo certinho, vê se realmente aquilo aconteceu, porque às vezes são construções da cabeça dos próprios pais e que acabam prejudicando a criança, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Obviamente que aparecerem indícios, a primeira coisa a se fazer é levar em médico e fazer todas essas análises, mas tem muitos pais que, inclusive, já vi acontecerem em casos que eu atuei, que antes de irem no médico, eles chamam a outra pessoa para discutir, debater e apontar dedos, sendo que não tem nem ainda uma definição de fato se houve ou se não houve alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar Uhum. muito cuidado com isso, porque querendo ou não, prejudica demais essa criança e esse adolescente, né? Sim, você está trazendo um assunto que é bastante polêmico, que realmente quando entra alguém novo, que é adulto, né, na vida da criança, e você não tem conhecimento de quem é, os pais vão poder dizer, né, o quanto isso é sofrido, né? Você não sabe quem é, não sabe a índole, né, não sabe se pode confiar, e aí a sua comunicação com esse ex-parceiro ou parceira já não é boa. Então é muito desgastante, né? Os pais e mães que já passaram por mim trazem muito sofrimento. E aí a gente entra num outro ponto, que é a possível violência com as crianças.
nem toda violência é detectável em exame, né? Algumas violências são psicológicas e a gente Sim. não tem exame para isso, né? Que é um problema importante. Então, o acompanhamento psicológico, mais uma vez, é necessário, até porque, um detalhe, os sintomas de alienação parental e de violência psicológica, física, sexual, são os mesmos, né? Uhum. São, a base é bem parecida. Então, para a gente fazer o descarte, né, a gente chama de diagnóstico diferencial, né, para eliminar o que é uma coisa ou é outra, é muito delicado. Avaliação médica, avaliação psicológica, né, todo o processo. Então, isso que você traz é importantíssimo, né, da gente ter o cuidado dos julgamentos, né, indevidos, mas também, por isso que volta lá atrás, né, a importância do diálogo Sim. com mais calma entre esses pais, porque evita conflitos maiores. Porém, numa situação extrema, né, se realmente, que a gente sabe que infelizmente acontece, né, Mais casos do de que deveria, violência, né? Porque a gente sabe que o a mínimo a situação gente já parte espera do muito extremo. além É, da expectativa, é sim, complicado. E é isso, é né, que complicado. você comentou, de ter que ter esse diálogo. E é importante a gente pensar, né? Às vezes os casais, eles estão ali na beira de uma separação e eles buscam a terapia de casal, mas eles esquecem que a criança também sofre os efeitos dessa separação, né? E às vezes eles se recusam a levar a criança para um psicólogo ou alguma outra ajuda, porque pensa que não, tá tudo bem, não é com ele o problema é entre eu e o meu companheiro. E aí isso acaba tendo esses efeitos, né? E até isso que você comentou, né? De eventuais abusos ou outras violências, além da violência física, por exemplo, é uma coisa que até a gente, nos processos judiciais, a gente tem dificuldade de identificar, né? Às vezes a mãe ou o pai chega pra gente e fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. E a gente já fala assim, não, peraí, vamos com calma, deixa eu olhar o que está acontecendo, porque até pode gerar um problema para esse pai caso não tenha acontecido, né? Ou caso tenha acontecido de forma diversa, porque querendo ou não, a gente sabe que um processo ele caminha de acordo com o que você pede. Se você pede uma coisa errada, você está perdendo tempo e aquilo não vai resolver o que você precisa, né? Então, a gente tem que tomar Uhum. muito cuidado em relação a isso, né? Em casos Sim. emergenciais, a gente tem as possibilidades de solicitar, por exemplo, suspensão de visitas, etc., até que seja feito um estudo psicossocial, né, dessa criança para entender realmente o que aconteceu. Mas é muito Uhum. importante a gente identificar quais que são esses pontos e não sempre levar ao pé da letra, como você falou, né? Ah, se não tem um laudo, não aconteceu. Calma, vamos olhar devagar, vamos analisar o Aliado. contexto, vamos Sim. olhar o que tem para ser dito ali para depois a gente tomar uma atitude de acordo com isso, né? E Sim. até E essa... Pode falar. não, não, é isso mesmo que você ia colocar. Você até trouxe antes do melhor interesse da criança, né? Sempre Exatamente. focado nisso. O que vai ser bom para a criança? Ela está precisando de apoio psicológico? Acrescenta. Está precisando de apoio médico? Acrescenta. Está precisando de apoio jurídico? Acrescenta. Né? O que for útil para o bem-estar da criança, por que não? É. E aí a gente entra aqui já aproveitando o contexto do dezembrou, né? E o melhor Uhum. interesse da criança, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre viagens, visitas e direito de convivência, né? Porque pode acontecer, querendo ou não, de que isso esteja estabelecido em uma sentença, por exemplo, de regulamentação, e essa criança se recuse a ir, né? Por conta dessa questão que a gente já veio comentando. Às vezes ela presenciou alguma coisa que ela não se sentiu confortável, às vezes ela não se identificou com a outra pessoa, né? E tá um pouco receosa. E a gente tem que entender essa parte também, né? Que não dá para obrigar a criança a fazer tudo, né? Ainda mais quando é uma possibilidade de colocar ela em risco de algum dano psicológico decorrente daquele ato, né? A gente tem que entender que é um momento Uhum. de fragilidade e conversar entre si, né? Os pais que seja, ou em alguns casos, como também já participei, que os pais não conseguem conversar entre si, né? E aí eles comunicam cada um com seu advogado e essa conversa é feita entre advogados, mas essa conversa ela precisa existir, né? Para que a gente entenda de fato o contexto, o que está acontecendo.
E aí aqui é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque no final de ano a gente está muito acostumado, né? Ah, eu vou marcar uma viagem para tal lugar, o outro pai, vou viajar para tal lugar, e com quem que essa criança vai ficar? Ai, meu pai vai Uhum. fazer um Natal na casa da minha mãe, ou o outro vai passar num outro lugar, com quem que a criança vai? Né? Então a gente tem que entender esse ponto e sempre deixar específico, né? Até quando eu faço alguns processos nesse sentido, eu tendo a colocar nos acordos que a gente consegue fazer essa especificação, né? De um ano passa com o pai, o outro ano passa com a mãe, para tentar variar um pouco, mas também trazer um pouco daquilo que você falou, né? Da previsibilidade. Então, é importante que a gente tenha essa delimitação, mas também é aquilo que a gente estava falando, né? Não é nada engessado. A gente tem que entender que Uhum. questões acontecem, às vezes a criança está passando por um momento ali, e é também importante que a gente ouça a criança, né? Ver o que ela prefere, e não levar isso para o ego dos próprios pais. Às vezes o pai fala, mas eu queria que ela fosse comigo, e o outro fala, eu queria que fosse comigo. Então, peraí, vamos analisar o que que é melhor para essa criança, o que que ela vai sentir melhor em que momento. Será que não dá realmente para dividir? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho, né? E tentar separar também o que, que é o interesse do pai e da mãe do que é o interesse da criança. Que também já havia acontecendo em processos. A mãe fala que a criança não quer ir, mas a criança quer ir sim. E aí a gente Uhum. cai naquele conceito da alienação ali, que talvez tenha uma influência de um pai agindo na cabeça da criança para plantar uma sementinha negativa em relação ao outro, né? Então é tudo muito delicado, né? Quando a gente fala em assuntos como esse. Muito, muito. E difícil de separar, né? Porque é tentar trabalhar com a criança a ideia de que ela pode escolher os dois, né? Ela pode gostar dos dois. Isso é uma frase que eu costumo usar muito no consultório. Você sabe que você pode gostar do seu pai e da sua mãe? Isso, né, é a frase mais comum. Em outras formações, outras configurações, outras frases, né? Mas aí a criança às vezes dá aquela olhadinha assim. Então, de lembrar isso para as crianças, que É. elas podem escolher os núcleos familiares que ela quiser, né? Ela pode gostar de todos, que ela não tem que escolher só um. Que às vezes, por mais que não seja dito, né, verbalmente dito, goste só de mim ou queira mais eu do que, né, o outro, Uhum. mas às vezes no comportamento, na conduta, na forma como a criação é feita, no ambiente, a criança sente essa pressão, Sim. né, de ter que escolher um lado, né? E aí, quando você traz o direito de convivência, é a lei, mais uma vez, tentando garantir que essa criança possa estar nesses dois ambientes, que ela possa conviver com os dois lados, né? Ter essa oportunidade. E aí cabe aos adultos, né? Manejar, cuidar. Nessa parte eu A acho gente que espera mais dos do que, adultos a maturidade dos né, adultos, né? nesse momento, mais do que nunca, a gente vê como é tão necessária, né, essa intervenção entre as duas áreas, porque a gente do direito, já comentei com você, né, a gente está acostumado a falar com os pais, a gente quase nunca interfere no conceito de conversar com a criança. Por um outro lado, Uhum. vocês lidam diretamente com a criança e do adolescente, né, e aí tem que fazer esse repasse das informações para os pais. Então, são pontos Sim. de vista muito diferentes da mesma questão e que são extremamente necessários para que a gente entenda, né? Porque eu, como advogada, quando eu olho para um processo, eu não vejo o que que a criança está me dizendo, eu vejo o que os pais estão dizendo. E aí é muito importante, por exemplo, a fase, né, do estudo psicossocial que tem num processo que envolve direitos de família, né? Que aí tanto a assistente social quanto a psicóloga fazem a análise da criança e do adolescente, o seu contexto, junto com um grupo familiar dos pais, grupo familiar da mãe, e analisa toda essa parte e emite um laudo explicando para a gente, em questões fáticas, o que está acontecendo além do que é dito, né? Porque essa parte Uhum. do não dito, ela é tão importante quanto ou mais, né? Para a gente deixar estabelecido isso daí. Muito importante. Ponto. É aí que a gente É. entra. Já teve muitos processos, inclusive um eu nunca me esqueço que a mãe chegava para mim e falava, olha, isso, isso e isso.
E aí, quando chegou no estudo psicossocial, a psicóloga colocou lá no laudo, que a criança responde de uma forma quando está perto da mãe e responde de outra completamente diferente quando está na ausência dessa mãe, né? Quando a gente está só interagindo ali. E aí você fica pensando, poxa, talvez seja um processo que nem precisaria existir por uma questão de um problema dos pais, né, entre si. E a criança em si só serve ali como uma barreira e como uma arma. É bem complicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí essa E parte, por exemplo, pode falar. não, conversas como essa se mostram muito necessárias, porque a gente vê o quanto de repercussão que gera na formação dessas crianças. Com certeza. Eu ia falar aqui sobre essa parte do presente, né? E de despesas que tem com a criança e como que algumas pessoas tendem a querer abater isso numa pensão estabelecida, né? Obviamente, eu não vou entrar em detalhes especificamente sobre cada caso, porque cada um é de uma forma, mas obviamente a gente tem que entender, né, que a pensão ela é estabelecida em favor do genitor que detém a guarda, né? Então, normalmente a pensão é estabelecida quando tem uma guarda unilateral. Então, se a guarda está com a mãe, ela vai administrar essa criança, né? Se a guarda está com o pai, ele vai administrar essa criança. E quem não administra é quem faz esse pagamento. Justamente como uma forma, olha, eu não vou te ajudar a administrar, então vou fazer esse pagamento para você, né? Uhum. São raras as vezes que a gente estipula pensão em guardas compartilhadas, né? Porque normalmente quando a guarda é compartilhada, os pais conseguem conversar entre si de uma forma bem tranquila e estabelecer. Olha, a escola deu tanto, vou pagar tanto, você paga tanto. Olha, eu coloquei ele na natação e aí eu levo e busco e você paga, porque aí, querendo ou não, você divide custos, né? Então, na guarda Uhum. compartilhada tende a ser mais fácil. E aí a gente entra nesse ponto, né? Quando não é compartilhada e é completamente difícil de lidar entre os pais, sempre surge essa questão. Ah, mas está gastando a pensão com ela mesma, com ele mesmo, em vez de gastar com a criança e adolescente. Ah, mas eu não estou vendo o que está comprando, o que está fazendo para a criança, então não está fazendo nada para ela, deve estar gastando com festa e farra do boi. E não é assim, né, gente? A gente tem que entender que a pensão ela é estipulada normalmente, né? Às vezes ela é estipulada por acordo, obviamente, mas na maioria dos casos ela é estipulada por um juiz. E ela não é estipulada da Uhum. cabeça da gente. Ah, eu acho que essa criança precisa ganhar R$ 2.000. Nos processos, a gente costuma fazer uma planilha, né? Falando o que a criança gasta no geral, embora não seja necessário. Porque para menores de idade, a gente sabe que a necessidade ela é presumida, né? A gente sabe que vai ter gastos. Então, Uhum. momento ali, tem algumas pessoas que não façam essa valoração, mas eu, pessoalmente, nos meus processos, eu costumo ter esse cuidado. De colocar quanto que gasta, por exemplo, se vai morar com a mãe mora de aluguel, obviamente o custo do aluguel também incide como moradia para essa criança. Ah, vou para a escola de van, o valor da van incide. Ah, tem valor da natação também, valor da escola de inglês comida, transporte, lazer, inclusive o lazer, né? O pessoal acha que a criança não tem isso como uma necessidade, mas É. querendo ou Pois não, é, ela é um ser humano. brincar faz parte da formação emocional da criança. Com Exatamente. Então, certeza. ela tem que ter a liberdade de interagir com os colegas, fazer uma excursão para a escola, né? Fazer toda essa dinâmica. Então, entender que os Uhum. custos, eles são muito mais do que visíveis, né? Às vezes a gente Uhum. acha que é só ir ali no mercado fazer uma compra e pronto, acabou. E também é outra coisa, né? A maioria das pensões, elas são estipuladas em salário mínimo, né? Porque, querendo ou não, são poucos os genitores que recebem um valor acima da média para que seja estipulado em relação ao próprio salário, né? Então, aí a pessoa vai e paga R$ 300, R$ 400 de pensão, que não dá o valor de uma compra no mercado. Imagina todos os outros custos, né? E ainda fica com essa Uhum. mentalidade de, ai, deve estar gastando com outras coisas. Gente, não tem a menor condição, né? E aí a gente chega nessa parte final do ano e vou falar para você o quanto de casos que eu vi, não só que vieram para mim, né, mas casos que a gente vê na internet mesmo, do pessoal que fala assim, não, mas eu vou comprar um presente muito caro, então eu não vou pagar a pensão esse mês, porque eu vou abater esse valor.
Não, mas essa criança vai passar 10 dias das férias dela comigo, então eu não vou pagar a pensão, vou pagar só o proporcional. E não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que a administração ela não é só em dias contados, ela é a longo prazo. Então é complicado, né? Porque é intuitivo para algumas pessoas pensar, poxa, se não tá com essa pessoa e eu vou gastar, eu vou descontar o que eu gastei. Só que não é só esse gasto específico, né, de convivência diária, tem muitas outras coisas que englobam, né? Então, é complicado demais, a gente tem que ter isso em mente, né? E aí eu volto a dizer o que eu disse na postagem lá do feed. Posso fazer esse desconto? Não, gente, não pode. Eu sinto muito, mas não pode, tá? Presentes e gastos que vocês têm ao longo do dia, enquanto vocês convivem com a criança, eles são completamente comuns e eles são complementares ao valor da pensão, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque juridicamente falando, eles são considerados como se fossem doações. Então você não pode fazer esse abate, tá? Então vamos tomar cuidado aí. Se vocês conhecem alguém que faz isso, já alerta essa pessoa que não pode, que isso pode dar um problemão. Porque aí a pessoa paga a pensão a menos, pode acarretar uma execução de alimentos, na execução pode acarretar até prisão civil do devedor. Então não é uma coisa tão simples assim de achar que, vou descontar aqui R$ 20 porque eu paguei o Uber. Não é assim, né? Então, Até porque está complicado. cuidando dos próprios filhos, né? Lembrar desse detalhe também. E você traz mais elementos importantes, né? Pensando em direito, né? Para sustento, sobrevivência dessa criança. Ela é menor de idade, ela não tem como, né, se cuidar, se proteger, né? Tá na lei, né? Ela precisa de apoio, suporte para sobreviver. Então, pegar um presente e trocar realmente não faz nenhum sentido. Você vai presentear. Mostra um presente pelo Nome, presente, né? Já que se mostram né? ausentes em outras situações, mas mesmo assim não é uma justificativa, né? Exato. Então já está aí bem esclarecido, né? Dezembro é um mês bastante polêmico para as famílias por isso, porque são várias demandas. Parece demanda de visita, demanda de guarda, demanda de presente, demanda de pensão. É muita demanda familiar que aparece. Férias, né? Mas só sempre lembrando, né? Melhor interesse da criança é o quê? Presença de qualidade, ambientes de qualidade. Então, juntos ou separados, esses pais, tanto faz, mas que ofereçam ambientes de qualidade para a criança. O que está previsto em lei? Cada caso é um caso, né? Mas a lei, em geral, a máxima principal, o melhor interesse da criança. A Mônica já trouxe aí bem forte essa máxima. Isso aí, gente. Quem tem filho tem que tatuar isso na testa. Melhor interesse da criança. Pronto, acabou. Esqueça o que você quer ou o que o pai quer. É o que é melhor para aquela criança. E não necessariamente é o que você acha que é melhor. É o que de fato é melhor, né? Porque a gente também tem que ver que às vezes cada pessoa tem uma criação e ela não entende que aquilo que ela está fazendo pode estar causando um prejuízo para a criança. Então rever os seus atos e suas falas a todo momento para entender o que aquilo está trazendo de bom ou de mal para sua criança, né? Porque, querendo ou não, você é responsável pela criação dela, né? E é sempre bom a gente procurar a melhor forma possível e menos traumática de fazer essa criança se desenvolver. Né? Até que o comentário, né, que estava aqui no chat, de que às vezes os pais que precisam se curar, né? Tá Emocionalmente. Os pais que precisam mais se curar emocionalmente, sim. Que muitas vezes os pais que estão sofridos mesmo. Muitas vezes os pais que não sabem se comunicar, os pais que estão com alguma fragilidade emocional, realmente, às vezes respinga nas crianças, né? Reflete nelas. Então, se eles não dão conta de se comunicar bem, acionam a justiça para facilitar. Procurem um profissional de psicologia para ajudar, né? Melhorar esses modos de comunicação. Vamos tentar organizar de alguma maneira, porque a criança está crescendo nesse ambiente. Que tipo de adulto vocês querem criar? E aproveitando a máxima do melhor interesse da criança, puxando para a psicologia, educação da criança é afeto com limite. Isso também é o melhor interesse.
Não é dar tudo o que ela quer. Na É hora o que que quer, ela precisa, né? É o melhor interesse da criança. Então, é afeto, mas também é limite. Então, trocar presença por presentes também, né? Questionável. com Né? Vamos certeza. aproveitar a deixa aí para trazer esse assunto. Mas eu acredito que a gente conseguiu, né, Mônica, passar por todos os tópicos, né, que nós tivemos aí conversando, viemos conversando aí ao longo desse mês. Com certeza. Eu achei que o que a gente trouxe aqui de informações para todo mundo são informações muito relevantes, né? E a gente ainda fez essa correria para conseguir trazer agora antes do Natal, porque ainda tem muita gente que está trabalhando Sim, e vai começar a ter que lidar com isso de agora para frente. sim. Então, E ainda gente, tem presente para comprar. deixou por última hora. Sim. Para Então, ninguém gente, é basicamente isso errar. mesmo que a gente queria trazer para vocês, essas informações mais relevantes aí em relação a esse período, né? Obviamente, em cada caso, a gente tem uma especificidade, então, se vocês estiverem passando por alguma coisa semelhante ou tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente no chat ou na DM depois, que a gente pode tentar solucionar isso também. Mas, no geral, é isso. E eu volto a dizer, melhor interesse da criança, né, gente? Vamos ter sempre noção e bom senso para interagir com a outra parte da família, porque não deixa de ser família só porque se separou, né? Então, Com certeza. sempre buscar esse diálogo o mais próximo possível, ainda que seja objetivo, né? Você não precisa trocar carinhos na conversa, mas você precisa conversar e ser objetivo para definir as questões vinculadas ao filho, que é comum, né? Então, não adianta achar que vai pegar ele, pôr numa redoma de vidro e levar embora e falar, ai, meu filho agora, me separei e ele é meu filho. Não, ele continua sendo filho dos dois, né? Uhum. Com Então, certeza. é complicado. Eu já até participei de audiências nesse sentido, né? No caso, eu estava pela mãe. E aí ela separou e estava com aquela questão toda em relação ao ex, né? E ela ficava nessa, ai, mas é porque eu não confio nele, eu não confio nas coisas que ele fala, ele tem pensamentos muito retrógrados e não sei o quê. E aí teve um dado momento da audiência que a juíza levantou, ela literalmente levantou da mesa e falou, olha, eu sinto muito. Você deveria ter pensado nisso antes de ter o seu filho, porque agora ele já é pai. Então, infelizmente, a gente tem que ter isso em mente, né? Tanto Sim. quanto um quer ser pai ou mãe, o outro também quer, né? Às vezes, em algumas exceções, não, mas a gente lida com elas da forma necessária. Mas, no geral, a gente tem que sempre, pelo menos, presumir que a outra parte tem o mínimo de interesse na criança, né? E permitir que ela desenvolva isso. É muito complicado, né? Depois que a criança já existe, né? Ela está, e os pais já são, estão, os adultos precisam lidar com as suas decisões, né? Então, esse conflito de ter que, entre aspas, dividir a criança, né, com o outro genitor, de alguma forma, é uma angústia que muitos pais relatam mesmo, né? Não quero ter que dividir, não confio. Só que a gente sabe que judicialmente, né, não é assim que funciona, não é igual você colocou anteriormente. Não é só porque eu não confio que a justiça vai impedir que a sua criança conviva. Você tem que ter provas, né, elementos, pelo menos, que indiquem que essa pessoa não é segura para a criança. É. E isso é Às vezes um ela não processo. faz bem por algum outro modo, É, então é bom ir mapeando, analisando como que ela sim, volta dessa visita, o que que sim, ela relata, como que foi, levar ela sempre no atendimento psicológico para que isso seja documentado, né? Essa evolução dela após a separação, o que que foi dito, como foi que ela reagiu àquilo, né? Para que a gente tenha esses elementos em mãos, né? Porque, infelizmente, Júlia, a parte judicial ela é objetiva. Tem sim. prova? Ok. Não tem? Uma pena. É. Então, Pessoa inocente, né? Até que se prove, né? Então, até que realmente, a se não gente tem. tenha realmente os elementos em mãos e fala, olha, tá vendo? Por isso, por isso, por isso, por isso, essa criança não deveria estar passando por isso. Uhum. Então, a gente tem que atentar isso aos pais também, né? Porque a maioria dos pais acha que não é necessário fazer a documentação disso, fazer essa
mapeamento, né? Esse mapeamento do que acontece com a criança que só vai chegar lá e vai falar e o juiz vai acreditar. E não é assim, infelizmente, né? Exatamente. Por isso, vamos prezar, né, pelo melhor diálogo possível, né, desses adultos, É gente, vamos sempre. lembrar, adultos, para que as crianças tenham um pouco mais de saúde também nesse meio, né? Mas É isso, é né, Ju? isso, nossa contribuição de Natal. Esse é o nosso presente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado as informações. Quem quiser falar com a gente depois pode mandar. Eu vou depois deixar essa live salva tanto no meu feed quanto no da Júnia. Vocês podem deixar nos comentários lá se tiverem dúvida ou sugestões até para os próximos conteúdos. E é Isso isso, aí. gente. Guardamos vocês nas próximas. Com certeza. Agradeço muito a presença de vocês nesse horário, neste dia, e a gente se vê no próximo. Não é mesmo? Tchauzinho. Até mais, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.